Ela cedeu o assento para um homem queimado. Uma semana depois, o primeiro-ministro apareceu. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Sarah Martins sentou-se pensativa junto à janela, com um leve sorriso nos lábios, acariciando o bilhete de avião de primeira classe que acabará de ganhar em um sorteio promovido pela Companhia Aérea Azul. Não consigo acreditar, murmurou. Após tantos anos de vida simples, era a primeira vez que Sarah tinha a chance de experimentar o luxo. O voo até Curitiba, onde participaria do casamento de sua grande amiga Lúcia Pereira, de repente se tornava uma experiência emocionante. Naquela manhã, ela deixou o pequeno apartamento no bairro da Liberdade, puxando sua velha mala cuidadosamente envolta em plástico. Sarah, cuide bem da sua saúde, hein? Gritou a senhora Souza, a vizinha idosa, da janela do térreo. Sim, vou só por 3 dias. Respondeu Sarah com um sorriso, o coração vibrando de expectativa. No aeroporto internacional de Guarulhos, a área de check-in da primeira classe parecia um hotel de luxo. Sarah entrou timidamente. Passageiros vestindo ternos e roupas caras passavam por ela com olhares indiferentes. Ela se encorajou. Não tem problema, eu tenho passagem. Após fazer o check-in, sentou-se na sala de espera e tirou um livrinho de desenhos das crianças da escola infantil onde trabalhava. Tinham feito para ela antes do pequeno recesso. Os traços desajeitados arrancaram-lhe um sorriso afetuoso. Na hora do embarque, Sarah teve prioridade. Era sua primeira vez na primeira classe, poltronas largas como poltronas de casa, telas de entretenimento pessoal, toalhas quentinhas e perfumadas. Tudo parecia perfeito. Enquanto observava maravilhada, ouviu cochichos atrás de si. Virando-se, viu um senhor de mais de 70 anos, magro, com as mangas sujas e o rosto desfigurado por graves queimaduras. Ele se apoiava trêmulo no corrimão, mancando entre os passageiros da classe econômica. O comissário jovem, Daniel Moreira, comentou com uma colega. Dona Isabela, acho que ele precisa de ajuda. Isabela Reis, a chefe de cabine, deu de ombros friamente. Na econômica tem assento. Deixa ele. Sarah franziu a testa. Viu o velho tossindo sem parar, o rosto contorcido de dor. Mas ninguém, nem passageiros nem tripulação, se importava. Uma mulher com casaco de pele, Dona Juliana, afastou-se enojada, sussurrando. Meu Deus, que nojo! Sem hesitar, Sarah levantou-se e caminhou até Daniel Moreira. Com licença, quero trocar meu assento com o dele. Daniel arqueou as sobrancelhas. Tem certeza, senhora? Seu assento é na primeira classe. Sarah assentiu com firmeza. Tenho certeza. O conforto dele vale mais do que o meu lugar. Isabela Reis lançou-lhe um olhar crítico dos pés à cabeça. Está querendo bancar a boazinha na frente dos outros? Murmurou alto o suficiente para ser ouvida. Sarah corou, mas não recuou. Segurou com delicadeza o braço frágil do idoso e disse suavemente. Por favor, senhor. Sente-se aqui. Este assento agora é seu. O senhor olhou-a surpreso, os olhos turvos brilhando de gratidão. Obrigado, mocinha, e sua voz era rouca. Sarah assentiu e seguiu para o fim do avião, perto do banheiro. O assento era apertado e tinha um cheiro úmido. Um rapaz de moletom preto, Renato Carvalho, filmava com o celular e cochichava para o amigo. Olha só, encenando. Se fazer de santa agora tá na moda, né? Sarah baixou a cabeça, fingindo não ouvir. Abraçou a mochila e repetiu para si mesma. Estou fazendo a coisa certa. O avião decolou. O rugido do motor abafava os cochichos. Sarah fechou os olhos, tentando adormecer. Mas em poucos minutos, sentiu olhares furtivos e sussurros ao redor. Uma senhora gordinha, Dona Barreto, cochichava com o marido. Aposto que ela quer aparecer na TV. Um jovem à frente, Tiago Gomes, resmungou. Esse tipo adora chamar atenção. Falso demais. Uma risada sarcástica veio de Isabela Reis, que passava conferindo os bilhetes. Ela parou diante de Sarah e falou friamente.
Com licença, me mostra seu bilhete outra vez. Sara, sem jeito, tirou o bilhete. Isabela examinou com atenção e assentiu com desdém. Ah, então era mesmo de primeira classe. E veio se meter com a ralé, hein? Ou isso tudo faz parte do teatrinho? Alguns passageiros riram. Sara apertou o bilhete nas mãos, o rosto em chamas. Sentia-se nua em meio a uma multidão indiferente e cruel. Durante o serviço de bordo, deram-lhe um copo de água fria, enquanto os demais recebiam suco ou café quente. Daniel Moreira lançou-lhe um olhar de pena, mas recuou diante do olhar afiado de Isabela Reis. Renato Carvalho continuava filmando, narrando. A falsa boa samaritana desmascarada no avião. Tudo por fama e likes. Sara virou o rosto para a janelinha, escondendo as lágrimas. Apertou as mãos com força e murmurou. Eu fiz por bondade. Não por fama. Nem por ninguém. Mas o silêncio gelado e as risadinhas ao redor cortavam sua alma como lâmina. O aviso tocou. Iniciando descida. Apertem os cintos. Sara respirou aliviada. Queria que aquele voo acabasse logo. O avião pousou em Curitiba. Os passageiros começaram a pegar as bagagens. Sara esperou por último, evitando multidões. Ao passar com a mala e a mochila, Renato Carvalho apontou o celular para ela e gritou fingindo. Ei, senhora professora da moralidade. Dá um sorrisinho. Risadas estrondosas de um grupo de jovens a paralisaram. De cabeça baixa, Sara passou rápido pela porta do avião, engolindo as lágrimas. Na área de bagagens, encostou-se a um canto, fugindo dos olhares. O vento frio entrava pelas portas automáticas e a fazia tremer. Um aviso surgiu no celular. Era de Lúcia Pereira. Você chegou. O casamento vai começar. Não se atrase. Sara apertou o celular, respirou fundo. Precisava pegar logo a mala e ir ao hotel se trocar. Mas então, algo inesperado aconteceu e 3 agentes de segurança se aproximaram com expressões sérias. Senhora Sara Martins? Perguntou um deles. Sim, e respondeu hesitante. Por favor, nos acompanhe. Recebemos uma denúncia sobre sua passagem aérea. Sara ficou paralisada, a mala caiu de sua mão. Passageiros ao redor pararam e cochichavam. Eu sabia. Falsidade tem limite. Exclamou uma mulher. Sara tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Foi levada a uma sala fria e sem janelas, iluminada por uma luz fluorescente pálida. Havia apenas uma mesa metálica e 2 cadeiras duras. Sentou-se, com as mãos entrelaçadas para esconder o tremor. Um dos agentes, Henrique Costa, abriu uma pasta grossa e falou friamente. Há uma denúncia de que a senhora usou meios fraudulentos para conseguir um assento de primeira classe. Eu só cedi o lugar a um senhor, murmurou Sara, com a voz embargada. Henrique trocou um olhar com sua colega, a agente Peixoto, e bateu os dedos na mesa. Tem alguma prova do que está dizendo? Sara mordeu o lábio. O bilhete havia sido retido por Isabela Reis. Ela tirou a identidade e o canhoto da bagagem, tremendo. Peixoto suspirou. A senhora sabe que falsidade e fraude em voo podem ser crime, certo? Sara entrou em pânico. Lágrimas caíram. Eu juro, eu não fiz nada errado. A porta se abriu com força. Um homem de terno cinza entrou. Era Lucas Martins, o supervisor do aeroporto. Entregou um celular a Henrique Costa. Acabamos de receber o vídeo. O coração de Sara quase parou. Lucas exibiu o vídeo. Ela aparecia de pé na primeira classe, falando com o comissário e oferecendo o assento ao idoso. Mas o áudio havia sido alterado e a voz de Renato Carvalho comentava com sarcasmo. A impostora do bem, encenando para virar celebridade. Um show de hipocrisia. Peixoto balançou a cabeça, como se estivesse convicta. Henrique anotou. Suspeita de fraude grave. Requer investigação. Sara começou a chorar. Não, não é assim.
Eu só queria ajudar. Eu realmente ganhei aquele bilhete. Lucas deu de ombros, frio. O mundo não funciona à base de bondade, senhora. Sara ficou quase 2 horas sendo interrogada. No fim, após verificarem os documentos e não encontrarem provas conclusivas, a liberaram com um aviso. Continuaremos monitorando. Saiu da sala arrastando os pés, como uma prisioneira em liberdade provisória. O aeroporto estava vazio. A multidão sumira. Ela puxava a mala, vazia por dentro. O celular vibrava sem parar. Ao abrir, deparou-se com notificações no Instagram, Twitter e Facebook. Clicou num post em destaque. Professora de creche finge ser boazinha para lucrar com fama. Escândalo chocante. Junto ao vídeo filmado no avião, os comentários pipocavam. Pura hipocrisia. Quer chamar atenção, que vergonha. Deve estar caçando patrocínio. Lobo em pele de cordeiro. Sara tremia, quase deixando o celular cair no chão. Mas parecia hipnotizada, incapaz de parar de ler. Uma conta famosa, @verdadebrasileira, publicara uma análise dos sinais de que Sara Martins encenou um gesto de bondade para autopromoção. Abaixo da postagem, milhares de compartilhamentos e comentários ofensivos. Ninguém perguntava o que realmente havia acontecido. Ninguém queria saber. Sara viu uma mensagem de Lúcia Pereira. Onde você está? O que você fez? O país inteiro está falando de você. Ela quis se explicar, mas não sabia por onde começar. Qualquer tentativa de defesa agora só a faria parecer mais culpada. Outra mensagem chegou, dessa vez de sua ex-colega, Dona Patrícia Dantas. Sara, me desculpe, não posso continuar mantendo o contato. A escola pediu para cortar vínculos com quem prejudica a imagem institucional. Sara ficou paralisada. Ela saiu correndo do aeroporto e pegou um táxi até o hotel. No carro, o rádio transmitia um noticiário. O caso da professora Sara Martins, internautas exigem punição exemplar por abuso da confiança pública. O motorista, um homem de meia-idade chamado Miguel Rodrigues, balançou a cabeça. Uma vergonha. Hoje em dia os jovens só pensam em fazer cena para ganhar curtidas nas redes sociais. Sara cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas escorriam sem parar. Ao chegar ao hotel, fez o check-in com o rosto abatido. A recepcionista, Dona Karina Oliveira, lançou-lhe um olhar frio, sem nenhuma saudação. O quarto era pequeno e gelado. Sara abriu a mala e descobriu que o vestido para a festa havia se perdido. Restavam apenas algumas roupas de dormir amassadas. Ela se deixou cair no chão e começou a chorar convulsivamente. O celular vibrava novamente. Lúcia Pereira, e não precisa mais vir ao casamento. Não quero me envolver. Sua mãe, Sara, o que está acontecendo? Os vizinhos estão comentando muito. Sara sentia que o mundo inteiro havia virado as costas para ela. Ligou a televisão do quarto. A imagem dela apareceu no noticiário local, sentada encolhida na parte de trás do avião, ao lado da manchete sensacionalista. Uma repórter entrevistava Isabela Reis. Ela claramente queria fama, então montou um teatrinho. Eu vi tudo. Um trecho com a fala de Daniel Moreira também foi exibido. Eu não tenho certeza, mas parece que ela queria chamar atenção. Sara fechou os olhos com força. Não esperava que nem mesmo o jovem comissário a defendesse. O celular tocou. Número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Uma voz feminina, fria. Alô, aqui é a jornalista Ana Ribeiro, da Folha de São Paulo. Gostaríamos de uma entrevista sobre o escândalo. A senhora tem algo a dizer? Sara gaguejou. Eu não tenho nada a declarar. Ana Ribeiro deu uma risadinha sarcástica. Também serve. O público já decidiu. Desligou. Sara jogou o celular na cama e chorou ainda mais. As zombarias ecoavam em sua mente, os olhares de desprezo. Cercada por um ódio invisível, ela afundava lentamente no abismo.
Naquela noite, Sara não conseguiu dormir. Pesadelos se repetiam, sendo expulsa do avião, sendo apontada e humilhada por todos. O relógio marcava 3 da manhã. Sara sentou-se no chão, ao lado da janela, com os olhos fundos de tanto chorar. Lá fora, as luzes de Curitiba cintilavam, embaçadas pelas suas lágrimas. Ninguém acreditava nela. Ninguém queria ouvi-la. Restavam apenas a solidão e a vergonha apertando seu coração frágil. Na manhã seguinte, a luz do sol invadia o quarto, mas para Sara Martins, o mundo tinha apenas tons de cinza. Ela passará a noite em claro, com a mente em branco. O alarme do celular soou, o casamento de Lúcia Pereira às 10 horas. Sara se arrastou até o espelho. Seu rosto estava inchado de tanto chorar, olheiras negras sob os olhos. Revistou a mala novamente, esperando um milagre. Mas tudo o que encontrou foi uma camiseta amassada e um jeans desbotado. Não pode ser, murmurou, com a voz embargada. Vestiu-se com o que tinha, prendeu os cabelos às pressas e saiu correndo para pegar um táxi até o local do casamento. No caminho, o taxista, Sr. João Fernandes, ligou o rádio. Uma notícia estava no ar. Escândalo: Sara Martins, redes sociais exigem que seu diploma de professora seja cassado. João olhou pelo retrovisor e a reconheceu. Você se parece com aquela Martins, sabia? Sara baixou a cabeça, em silêncio. Ao chegar, ficou paralisada diante da beleza da cerimônia ao ar livre. Cortinas brancas, rosas ao longo do caminho, música suave. Convidados elegantes brindavam e riam. Sara andou entre olhares curiosos. Alguns convidados a reconheceram e sussurravam. Olha ela! A falsa boazinha! Quer aparecer, né? A Lúcia ainda convidou ela? Que vergonha! Engolindo o nó na garganta, Sara tentou se aproximar. Mas Lúcia Pereira, vestida de noiva, surgiu na sua frente. Sara, disse Lúcia, com a voz gélida, eu disse para você não vir. Sara tremia. Lúcia, eu só queria te dar os parabéns. Lúcia cruzou os braços, o olhar duro como pedra. Você acha que sua presença vai melhorar o meu casamento? O país inteiro está te amaldiçoando. Alguns convidados riram com desprezo. Sara se sentia nua no meio da multidão. Lúcia continuou, com firmeza. Não quero que seu escândalo manche o dia mais importante da minha vida. Por favor, vá embora. Sara mordeu os lábios até sangrar. Assentiu, virou-se e caminhou lentamente, sob cochichos e olhares que a perfuravam como lâminas. Lágrimas escorriam sem controle. Saiu correndo pela alameda de pedras, sem saber para onde ia. Por fim, desabou num banco de praça deserta. O vento gelado espalhava pétalas de flores caídas. O celular notificou. Mãe e filha, os vizinhos estão falando mal de você. Estamos arrasados. Disseram que você envergonhou a cidade. Outra mensagem, de número desconhecido. Mentirosa. Sami de São Paulo. Sara soluçava alto, apertando as mãos. Não restava ninguém ao seu lado. Ninguém acreditava nela. Com o pôr do sol, ela voltou ao hotel. No balcão, Dona Karina Oliveira lhe entregou um papel com frieza. Sua bagagem não foi localizada. A companhia aérea se recusa a compensar devido à investigação em andamento. Sara ficou estática. Mas, eu preciso de roupas. Não é nossa responsabilidade, respondeu Karina, seca. Sara virou-se, engolindo o choro. No elevador, um casal cochichava em português, mas ela ouviu perfeitamente. É a Sara Martins. Meu Deus, como deixaram ela ficar aqui? Chegando ao quarto, bateu a porta com força, respirando ofegante. Sentou-se na cama, segurando a cabeça com as duas mãos. O telefone tocou de novo. Outro número desconhecido. Ela não queria atender, mas atendeu. Senhora Martins, disse uma voz masculina fria, sou o advogado João Souza.
Meu cliente, a Companhia Aérea Azul, exige que a senhora apresente uma explicação formal por escrito, em 48 horas, sobre os danos à imagem da empresa. Caso contrário, iniciaremos processo judicial. Sara ficou em choque. Mas, eu não fiz nada de errado. João Souza foi direto. Só nos interessa o dano de imagem. Ninguém quer saber da verdade. Desligou. Sara deixou o celular cair no chão e apertou o peito. Já nem sentia mais o próprio coração. Tudo parecia desabar. Bateram na porta. Sara se assustou. Ao abrir, um funcionário do hotel a olhou friamente. Recebemos reclamações de outros hóspedes sobre sua presença. Por favor, evite circular nas áreas comuns. Sara assentiu em silêncio. Naquela noite, sentou-se sozinha diante da janela, olhando as ruas iluminadas de Curitiba. Mas para ela, aquela luz não passava de encenação. As notícias não paravam. Escola Infantil Caminho da Esperança suspende professora Sara Martins. Presidente da República expressa preocupação com o fenômeno dos falsos altruístas. Ela se lembrou dos olhos gratos do idoso no avião, do aperto de mão trêmulo. Só ele acreditou nela. Mas onde estaria ele agora? Talvez já a tivesse esquecido também. O céu noturno de Curitiba se cobria de nuvens negras. Sara puxou o cobertor fino e se escondeu debaixo dele, tentando afastar o desespero que a engolia. Um vento frio passou pela fresta da janela. Lá fora, os postes piscavam, como se fossem apagar. Na escuridão, Sara murmurou: quem dera eu nunca tivesse cedido aquele assento. A frase caiu no vazio. Ninguém ouviu. Ninguém respondeu. Apenas a escuridão e a crueldade do mundo a envolviam. O trem noturno levou Sara Martins de volta a São Paulo em um silêncio gélido. Ela se encolhia junto à janela, abraçando com força sua mochila velha e rasgada. A luz fraca refletia em seu rosto pálido, os olhos fundos. Ela não ousava mais ligar o celular. As mensagens de ódio, as palavras cruéis, eram como facas cravadas em seu peito. O trem chegou à Estação da Luz às 3 da manhã. A cidade mergulhava na escuridão, só o som de um caminhão de lixo ecoava pelas ruas. Sara arrastou os pés sobre a calçada fria, em direção ao quartinho alugado no bairro da Liberdade. As chaves tilintaram ao girar na fechadura. O quarto escuro a acolheu como um caixão vivo. Sara largou a mochila no chão, encostou-se na parede e escorregou até o chão gelado. Ela não sabia quanto tempo ficou ali. Quando a luz da manhã atravessou a fresta da janela, o celular voltou a vibrar. Uma mensagem do diretor da Escola Infantil Caminho da Esperança, Sr. Tomás Barreto. Sara, por ordem da Secretaria de Educação, você está suspensa temporariamente enquanto ocorre a investigação. Aguarde comunicado oficial. Ela ligou o laptop. Os portais de notícias locais estavam inundados de manchetes. Sara Martins, o exemplo sombrio da educação. Pais exigem demissão imediata de Sara Martins. Abaixo das matérias, milhares de comentários furiosos. Não podemos permitir que uma falsa boazinha eduque nossos filhos. Fora com ela, agora. Sara sentia-se como se estivesse sendo executada em praça pública. Sem advogado, sem chance de se defender. Apenas a sentença de morte vinda dos teclados invisíveis. Uma mensagem de uma mãe apareceu. Não autorizo minha filha a ter contato com alguém tão falsa como você. Sara fechou o laptop com as mãos trêmulas. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação da mãe, Dona Laura Martins. Sou eu, filha, a voz da mãe soava trêmula. Os vizinhos estão falando demais. Dizem que você envergonhou a família. Sara ouviu o suspiro pesado do pai, Sr. Caio Martins, no fundo da linha. Não acreditamos em tudo que dizem, querida, continuou a mãe, a voz embargada. Mas, e numa cidade pequena como a nossa, os boatos voam. As pessoas estão nos evitando. Sara mordeu os lábios, as lágrimas escorreram. Mãe, me desculpa, e soluçou. Não,
filha, e você não tem culpa, e a mãe respondeu, mas a voz sumia como um eco distante. A ligação caiu. Sara ficou no chão, abraçando a cabeça, chorando em silêncio. No dia seguinte, reuniu toda a coragem que lhe restava e saiu para comprar algo para comer. Ao entrar no pequeno mercadinho da esquina, conhecidos como Dona Lima e Sr. André viraram o rosto, fingindo não vê-la. Uma criança, Mateus Rodrigues, apontou para ela. Mamãe, é a professora Má. A mãe puxou o menino sem olhar para Sara. Ela se sentiu como um monstro. Voltando para o quarto, trancou a porta com força e se escondeu na escuridão. Revistou a gaveta e encontrou seu velho diário. As páginas amareladas guardavam memórias felizes, o dia da formatura em pedagogia, o primeiro dia de trabalho, os desenhos tortos dos alunos como presente. Eu sonhava em mudar o mundo com gentileza, e sussurrou, com a voz despedaçada. Mas o mundo me esmagou. Abraçou o diário, um desespero profundo tomando conta de seu ser. Naquela noite, uma nova imagem viralizou nas redes sociais, e Sara encolhida em um banco de praça, olhos perdidos. Legenda, o preço da falsidade. Milhares de compartilhamentos, comentários cruéis. A conta @Cidade da Justiça Ana escreveu. Sem piedade para quem se aproveita da confiança alheia. A hashtag Sara Falsa virou tendência no Twitter. Sara não teve mais coragem de sair. Trancou a porta e fechou todas as cortinas. Cada dia era uma sentença. Acordava com medo, alimentava-se com pão seco e água, e passava horas encarando a parede. O celular não parava. Mensagens ameaçadoras, insultos sem fim. Sara estava exausta. Queria desaparecer do mundo. Certa manhã, despertou e percebeu que sua fé nas pessoas, na sociedade e em si mesma havia evaporado. Sussurrou na escuridão. Ninguém precisa de bondade. Ninguém acredita mais nela. Só restava ela, um fantasma perdido numa cidade que já fora seu lar, agora transformada em inferno. Diante do espelho, viu uma mulher acabada, cabelo desgrenhado, olhos fundos e sem brilho. Sussurrou para o reflexo. Quem é você? Essa não é mais a Sara Martins. Abriu o guarda-roupa. Restavam poucas roupas velhas. Pegou um casaco fino, vestiu-se e sentou-se à mesa. Sobre a mesa, uma folha em branco. Segurou a caneta, rabiscou. Desculpem. Acreditei que a bondade podia mudar o mundo. Eu estava errada. Mas amassou o papel e jogou no canto. Não. Não podia desistir assim. Abriu a mochila, tirou a velha carteira. Dentro, apenas algumas moedas em reais. Decidiu, venderia o celular, cortaria a internet, e deixaria São Paulo um lugar que antes era lar, agora era seu purgatório. Encontrou uma lojinha de eletrônicos num beco. O dono, Sr. Alexandre Moreira, a olhou com desconfiança. Quer vender o celular? Perguntou. Sim, respondeu Sara, com a voz rouca. Alexandre examinou o aparelho, torcendo o nariz. Muito velho. Posso pagar só R$ 50. Sara assentiu sem negociar. Com o pouco dinheiro nas mãos, foi até uma lan house próxima. Pagou em dinheiro para usar um computador antigo. Digitou na barra de busca cidades pequenas, tranquilas e baratas no Brasil. Surgiram sugestões em Itu, Atibaia, Campinas. Escolheu aleatoriamente um nome, um lugar bem distante, onde ninguém soubesse quem era. Comprou uma passagem de ônibus para o dia seguinte. O ônibus sairia ao amanhecer. Ao sair da lan house, sentiu um estranho vazio. Ninguém mais mandava mensagens. Ninguém mais observava. Ninguém mais a perder. Na última noite em São Paulo, fez as malas. Restava apenas uma pequena mala com algumas roupas velhas, um livro didático infantil e um desenho feito pela aluna Letícia Pereira. Ela desenhara a professora Sara com uma auréola sobre a cabeça. Sara acariciou o desenho, as lágrimas caindo. Colocou-o com cuidado dentro da mala. Ao amanhecer, o despertador tocou.
Sara colocou a mochila nas costas, puxou a mala e saiu do quarto alugado. Olhou uma última vez para o quartinho apertado e antigo, que já abrigara sonhos e risos, agora era só dor e memória. Trancou a porta e seguiu pela rua. São Paulo amanhecia fria, com neblina leve. As construções antigas permaneciam adormecidas. Sara ergueu a gola do casaco e apressou o passo em direção à rodoviária. No caminho, passou por um bar. A TV transmitia o telejornal matinal. Sara Martins e o veredicto social sobre a bondade falsa. Acelerou o passo, não queria ouvir mais nada. Bancas de jornal exibiam sua foto na capa, acompanhada de manchetes sarcásticas. O sorriso falso de Sara Martins. Uma lição sobre ingenuidade e bondade estúpida. Sara baixou a cabeça, evitando os olhos dos transeuntes. Uma florista idosa, Dona Beatriz Silveira, a reconheceu e murmurou: "Que Deus tenha piedade dos que ainda têm vergonha." Sara apertou a alça da mochila, o coração apertado. Finalmente, avistou a rodoviária. Um lugar caótico, barulhento, com cheiro forte de óleo diesel. Procurou a área de embarque para Campinas. O velho ônibus branco e azul já estava parado, motor roncando. Sara se aproximou e comprou a passagem só de ida. A vendedora, Dona Marta Carvalho, lançou-lhe um olhar indiferente, sem reconhecê-la. Aquilo deu a Sara um breve alívio. Sentou-se no banco de espera, com a mala ao lado. O céu estava cinzento, o vento cortante. Observava as gotas de chuva escorrendo pelo telhado. Sentia-se vazia por dentro. Já não esperava nada. Não sonhava mais. Não tinha esperança. Só desejava uma coisa e desaparecer, ser esquecida. Fechou os olhos, murmurando em pensamento: "Só preciso sair daqui. Começar do zero. Em um lugar onde ninguém saiba quem é Sara Martins." A voz do alto-falante ecoou. "Ônibus para Campinas prestes a sair. Passageiros, favor embarcar." Sara inspirou profundamente. Levantou-se, pegou a mala e caminhou até o ônibus com a porta aberta. Não sabia o que viria pela frente. Não sabia o que o futuro reservava. Mas também não tinha mais nada a perder. Sara Martins subiu no velho ônibus, a mala rolando pelo corredor. Ninguém prestou atenção. Ela era apenas mais uma mulher anônima entre tantos rostos esquecidos de São Paulo. Sentou-se perto da janela. Lá fora, a garoa fina caía, cobrindo a cidade com um véu de tristeza. Colocando a mala aos pés, Sara tirou do bolso do casaco a passagem de ônibus amassada. Olhou fixamente para ela, como se tentasse se agarrar ao que restava de sua vida antiga. O ônibus começou a se mover. A cidade de São Paulo foi ficando para trás pela janela embaçada. Dentro do veículo, os passageiros estavam imersos em seus próprios mundos. Um casal de idosos cochichava em voz baixa. Um estudante de fones balançava a cabeça no ritmo da música. Uma jovem mãe embalava o bebê adormecido no colo. Sara abraçou a mochila com força contra o peito, tentando se encolher o máximo possível. Na cabeça dela ecoavam gritos, críticas, acusações. Ela fechou os olhos, mas as imagens das redes sociais, os artigos cruéis, os olhares de desprezo, tudo surgia com nitidez. "Eu só queria ajudar uma pessoa", e murmurou para si mesma. Mas a única resposta foi o som constante do motor e o barulho da chuva no teto do ônibus. O veículo parou em um pequeno ponto de parada nos arredores da cidade. Alguns passageiros desceram. Uma rajada de vento gelado entrou quando a porta se abriu. Sara puxou o casaco mais junto ao corpo, estremecendo. Uma senhora corcunda, Dona Francisca Nogueira, subiu no ônibus, arrastando os pés devagar enquanto procurava um assento. Ninguém cedeu. Sara se levantou e ofereceu o seu lugar. "Obrigada, minha filha, você é muito bondosa", disse a senhora com um sorriso gentil. Sara apenas assentiu, sentando-se no chão do ônibus, encostada à parede. Ninguém percebeu. Ninguém se importou. Um toque de celular soou em algum lugar. Sara se sobressaltou.
Instintivamente, levou a mão ao bolso, mas logo lembrou que havia vendido o telefone. Ela havia cortado completamente os laços com o mundo antigo. Sem mensagens. Sem chamadas. Sem redes sociais. Sem mais ninguém. O ônibus seguiu viagem rumo ao interior. Campos vazios e vilarejos silenciosos passavam pela janela. Sara pensou, num lugar como este, ninguém me conhece. Ninguém me odeia. Posso começar de novo. Mas então, uma voz soou dentro de sua cabeça, fria e cruel. Será que um novo mundo aceitaria alguém rejeitada pela sociedade? Ela se encolheu. O ônibus parou em um posto de descanso. O motorista, Sr. Miguel Moura, anunciou 15 minutos de pausa. Os passageiros desceram um a um. Sara também desceu, puxando a mala atrás de si. O local estava quase vazio. Um pequeno balcão de café, algumas mesas de madeira bambas. Ela sentou-se em uma mesa vazia e pediu um café preto. A atendente, uma jovem chamada Natália Figueiredo, colocou a xícara diante dela sem sequer levantar os olhos. Sara permaneceu em silêncio, as mãos geladas segurando o copo quente. Ela ouvia a conversa na mesa ao lado. Você viu o caso daquela professora falsa, que fez tudo só para aparecer? Que horror! Não entendo como pode existir gente assim. Sara baixou o rosto, o coração apertado. Mesmo longe de São Paulo, mesmo longe da internet, sua reputação ainda a assombrava. Ela deixou algumas moedas sobre a mesa e voltou ao ônibus com a mala. A chuva engrossava. Sara retomou seu lugar e olhou pela janela, agora borrada pela água. De repente, viu um jornal esquecido no assento ao lado. A manchete em letras grandes saltou aos olhos. Sara Martins, uma lição sobre ingenuidade estúpida. Ela apertou com força a borda do banco, as unhas cravando o plástico duro. As lágrimas queriam cair, mas ela resistiu. O ônibus seguiu viagem. As luzes da estrada iam ficando para trás, apagando-se na neblina. Uma hora depois, o ônibus parou em uma cidadezinha. O motorista gritou: Campinas. Última parada. Sara desceu, arrastando a mala pelo chão enlameado. A cidade estava envolta em névoa e escuridão. Algumas casas baixas, luzes amareladas tremeluzindo à distância. Ela caminhava devagar, cada passo pesando toneladas. Ninguém veio recebê-la. Ninguém a esperava. Só a chuva e o vento uivando pelas vielas. Sara encontrou uma pousada velha chamada Pousada do Entardecer, com uma placa de madeira apodrecida balançando. A dona, Senhora Teresa Andrade, a encarou com indiferença e estendeu uma ficha. Documento? Sara remexeu na mochila e entregou o RG. Teresa olhou por cima, assentiu, quarto número 3, segundo andar. Pagamento adiantado. Sara entregou todo o dinheiro que restava. Subiu pela escada rangente, abriu a porta do quarto úmido, com mofo nos cantos. Havia uma cama de solteiro, uma mesa bamba, uma janelinha. Sara largou a mala no chão e se sentou na cama. O silêncio era assustador. Ela olhou pela janela. Lá fora, a chuva caía forte. A luz do poste projetava sombras deformadas na parede oposta. Sara tirou da mala um desenho feito por Letícia. Rabiscos infantis de uma professora sorridente, com um halo dourado sobre a cabeça. Ela passou a mão sobre o papel. As lágrimas caíram silenciosas. Sussurrou. Letícia, a professora Sara fracassou. A tinta borrava-se com as gotas. Ela dobrou o desenho e o guardou na gaveta. Seu corpo tremia de frio e desamparo. Sara puxou o cobertor sobre a cabeça, encolhida como uma criança abandonada. Lá fora, trovões rasgavam o céu. Seu peito doía. Uma dor surda e contínua. Ela havia deixado tudo para trás, família, amigos, carreira, a cidade que amava. Agora só restava ela mesma e a solidão. A escuridão a envolvia. A chuva não cessava.
Na manhã seguinte, Sara Martins despertou com a luz cinzenta filtrando pela janelinha. Esfregou os olhos, o corpo rígido após uma noite mal dormida. A chuva cessara, mas poças d'água cobriam o chão irregular. O ar frio entrava pelas frestas. Sara se levantou devagar e arrumou algumas coisas na mala, uma calça jeans velha, um casaco fino, alguns livros com lombadas gastas e o desenho guardado na pasta. Olhou para o relógio da parede, quase 7 da manhã. Campinas ainda dormia sob o nevoeiro. Ela colocou a mochila nas costas, puxou a mala escada abaixo. A dona da pousada, Teresa Andrade, limpava o balcão da recepção, e a olhou com desdém. Saindo cedo, perguntou num tom cansado. Sara assentiu, preciso procurar trabalho. Teresa deu de ombros, e aqui não tem muito emprego para forasteiro. Melhor você saber disso. Sem responder, Sara empurrou a porta. O vento matinal era cortante. Ela puxou o colarinho para cima, segurando firme a alça da mala. Andando sem rumo pelas pedras da rua, Sara sentia como se afundasse a cada passo em um lamaçal invisível, lamaçal de fracasso, de desespero. Parou em um pequeno café e pediu um café preto. O dono, Sr. Pedro Pereira, a olhou com desconfiança. Veio de São Paulo? Perguntou. Sara assentiu. Ouvi dizer que teve um escândalo feio lá. Uma professora, parece, disse enquanto limpava a mesa. Sara abaixou a cabeça, sem responder. Sentou-se sozinha no canto, tomando o café frio, escutando fragmentos de conversas ao redor. Mesmo fugindo de São Paulo, o eco da tragédia continuava a persegui-la. Ao sair do café, foi batendo de porta em porta nas lojinhas, pedindo emprego. Mas a resposta era sempre a mesma. Não estamos contratando. Só aceitamos moradores daqui. Tente nas cidades maiores. Cada negativa parecia uma porta se fechando para sempre. O céu clareava, mas dentro dela uma tempestade ganhava força. Ela seguiu pela beira de um riacho que cortava a cidade, sentou-se sobre uma pedra coberta de musgo. A água corria fria e limpa, refletindo a imagem de uma mulher arrasada. Sara viu a si mesma, olhos apagados, cabelo grudado, rosto marcado pelo desespero. Lembrou-se do tempo em que dava aulas, dos olhares curiosos das crianças, das gargalhadas no recreio, das tardes planejando aulas com colegas. Agora tudo era uma lembrança amarga. O som de uma buzina ao longe a trouxe de volta. Sara se levantou, puxou a mala com dificuldade. Seguiu até o prédio da prefeitura da cidade, pedir informações sobre trabalho. Uma funcionária da repartição, Camila Rocha, analisou o currículo simplório dela e balançou a cabeça. Não há nenhuma vaga para você. Se quiser, pode tentar trabalho temporário nas fazendas fora da cidade. Sara engoliu em seco, tentando esconder a decepção. Obrigada. Ela vagou até a feira. O cheiro de frutas maduras, legumes frescos e pão assado enchia o ar. Mas sua carteira já estava completamente vazia. Sara sentou-se em um banco de madeira podre, observando os moradores locais comprando, vendendo, rindo, conversando. Ela era uma forasteira. O telefone público tocou no canto da feira. Uma garotinha loira correu até lá e atendeu o fone. Aquela imagem fez o coração de Sara apertar. Ela lembrou-se de Letícia Pereira, a antiga aluna com um sorriso angelical. Letícia já a havia abraçado e sussurrado. Professora Sara, você é a melhor pessoa do mundo. Mas agora, o mundo inteiro havia lhe colado o rótulo de falsa. Sara recostou a cabeça no banco e fechou os olhos. Um raio de sol fraco atravessava a névoa, iluminando seu rosto, mas não era suficiente para aquecê-la. Ao abrir os olhos, viu um grupo de jovens reunido ali perto. Eles discutiam animadamente, com celulares nas mãos. Ouviu trechos. A professora, e olha a última notícia. Parece que ela vai ser processada agora. Sara virou o rosto, o coração apertado. Mesmo tendo fugido centenas de quilômetros, o passado ainda a seguia como sombra. Levantou-se e arrastou os pés de volta à pousada. O céu cinzento pesava como uma pedra sobre seu peito.
De volta ao quarto, bateu a porta e encostou-se à parede. No ambiente úmido, o som do vento passando pelas frestas soava como gritos de agonia. Sara cobriu o rosto com as mãos e desabou em pranto. Ela havia tentado. Tentado fugir. Tentado recomeçar. Mas este mundo, cruel e frio, não a deixava esquecer. Abriu a mala, retirou o desenho de Letícia. Mais uma vez, passou a mão sobre os rabiscos infantis. Uma lágrima caiu sobre o papel, borrando o halo dourado sobre a cabeça da professora. Sara sussurrou. Desculpa, e eu não consegui proteger a bondade. Lá fora, a chuva recomeçava em pingos espaçados. O som das gotas batendo no telhado de zinco preenchia o silêncio. Ela puxou o cobertor por cima da cabeça, encolhida como uma criança assustada. Na escuridão, um pensamento sombrio se infiltrou. E se tudo acabasse aqui? E se eu colocasse um fim nisso? Sua mão tremia ao tocar no frasco de comprimidos para dormir na gaveta. Era só fechar os olhos. Só mergulhar no sono. Só esquecer tudo. Mas, naquele momento, ouviram-se batidas na porta. Sara se sobressaltou. Uma vez. 2. 3. O som insistente, ritmado. Ela não se mexeu. Quem poderia tê-la encontrado naquele canto esquecido do mundo? As batidas ficaram mais fortes. Sara respirou fundo, largou o cobertor e caminhou até a porta. A mão trêmula repousou na maçaneta. Uma voz masculina, grave e calorosa, soou do outro lado. Senhora Sara Martins, por favor, abra a porta. Viemos por você. Ela congelou. O mundo, que parecia tê-la abandonado para sempre, batia à sua porta mais uma vez. As batidas continuaram. Sara Martins permaneceu imóvel no quarto úmido. Sua mão apertava a maçaneta, o corpo inteiro tremendo. Mais uma vez, a voz firme. Senhora Sara Martins, por favor, abra a porta. Viemos para encontrá-la. Ela respirou fundo, o coração disparado. Com toda a coragem que ainda restava, girou a maçaneta e entreabriu a porta. Diante dela, uma cena inacreditável. Uma comitiva de carros pretos ocupava toda a ruela. Em frente à porta, um homem de meia idade, vestido com um terno elegante, e ao seu lado, um senhor idoso que Sara reconheceu imediatamente. O velho com o rosto marcado por queimaduras, aquele a quem ela havia cedido o assento no voo fatídico. Mas agora, ele parecia muito mais saudável. A pele ainda trazia cicatrizes, mas os olhos brilhavam de alegria. Sara Martins, disse ele, com a voz trêmula de emoção, finalmente conseguimos te encontrar. Sara ficou boquiaberta, sem acreditar. O homem ao lado avançou e estendeu a mão. Prazer, sou Roberto Silva, presidente da República. Ela deu um passo para trás, quase caiu. Presidente da República? Viemos aqui para agradecer você, continuou ele, com um olhar sincero, e para corrigir o erro que todos andaram espalhando sobre sua imagem. Sara estava engasgada, sem palavras. O senhor apertou a mão dela com firmeza. Sou Marcos Silva, pai do presidente da República. Mantive minha identidade em segredo por muitos anos. Mas quando você me deu o assento, quando colocou a bondade acima de tudo e mesmo assim foi julgada, criticada, eu soube que não podia mais me calar. Sara tremia. Eu só fiz o que meu coração mandou. Marcos sorriu, com lágrimas rolando. Por isso mesmo, você merece que o mundo conheça a sua bondade verdadeira. Um grupo de repórteres filmava tudo de longe, mas ninguém invadia o espaço. O silêncio respeitoso dominava. O presidente da República Roberto Silva continuou. Sara, hoje, diante do povo brasileiro, quero te pedir desculpas publicamente. Ele fez um sinal. Um segurança abriu o porta-malas de um carro preto. De lá, tiraram uma caixa de madeira entalhada com elegância. Roberto a abriu. Dentro, a medalha de cidadã de honra, a mais alta condecoração concedida a civis por atos extraordinários.
Sara Martins, disse ele solenemente, com sua compaixão e coragem em um mundo tão frio, você nos lembrou de que a bondade ainda existe. Sara ficou paralisada. As lágrimas escorriam pelo rosto. Marcos Silva apertou sua mão e murmurou: você merece mais do que qualquer um. Aplausos ecoaram entre os moradores locais que assistiam à cena. Dona Teresa Andrade, a dona da pousada que a havia tratado friamente, agora olhava com os olhos arregalados, batendo palmas de forma desajeitada. Sara disse com a voz embargada: eu não sei o que dizer. Roberto sorriu. Aceite, como um agradecimento sincero. Ele colocou a medalha no casaco de Sara. O clique das câmeras e os aplausos vibrantes encheram a rua. Sara segurou firme a medalha, sentindo que o longo pesadelo finalmente acabava. Marcos a tocou no ombro. Mais uma coisa. Ele lhe entregou uma pasta. O governo vai financiar a criação de uma escola infantil, uma escola da esperança. E você será a diretora. Sara arregalou os olhos. Inacreditável. A escola se chamará Escola Infantil Nascentes da Esperança, anunciou Roberto. Por que você reacendeu a fé em nós? Sara chorava. Não lágrimas de desespero, mas de pura felicidade. Um repórter se aproximou e perguntou: Sara, gostaria de dizer algo às pessoas que a criticaram? Sara enxugou os olhos e sorriu. Eu não guardo rancor. Só espero que, um dia, elas também acreditem na bondade. O silêncio tomou conta. E então, todos aplaudiram em uníssono. Na multidão, Sara reconheceu um rosto familiar, Daniel Moreira, o comissário jovem que havia se calado diante da injustiça. Daniel se aproximou, cabisbaixo. Sara, e me perdoe. Eu deveria ter falado, ter defendido você. Sara colocou a mão em seu ombro, com ternura. Está tudo bem. O importante é que você entendeu. Daniel, emocionado. Me deu uma chance de me redimir e de trabalhar na escola infantil Nascentes da Esperança? Sara riu entre lágrimas. Claro que sim. Mais adiante, Isabela Reis, a chefe dos comissários que a havia humilhado, escondia-se envergonhada. A câmera filmou seu rosto pálido, cheio de remorso. Um repórter se aproximou. Senhora Reis, tem algo a dizer a Sara Martins? Isabela gaguejou. Eu sinto muito. Estava errada. Sara a encarou, calma. Não peça desculpas a mim. Peça ao seu próprio coração. Isabela baixou o rosto, sem coragem de levantar os olhos. Sara se virou para Marcos Silva e Roberto Silva. Eu não sei como agradecer. Roberto sorriu calorosamente. Viva de acordo com seu coração, Sara. Esse é o melhor agradecimento de todos. A cerimônia de homenagem simples terminou com aplausos entusiasmados e sorrisos radiantes. Sara, cercada por pessoas calorosas, pela primeira vez depois de meses de inferno, sentiu plenamente. Ela tinha sido vista. Acreditaram nela. Foi amada. Apertou com força a medalha em sua mão e disse para si mesma: por mais cruel que o mundo seja, se eu mantiver a bondade, a luz encontrará o caminho. 3 meses depois, a Escola Infantil Nascentes da Esperança foi oficialmente inaugurada em um bairro arborizado ao sul de São Paulo. Sara Martins estava diante do portão da nova escola, vestida com uniforme de diretora especialmente desenhado, camisa branca, blazer azul claro, saia longa e elegante. No peito, a medalha de cidadã de honra brilhava como um lembrete de sua jornada cheia de lágrimas, mas também repleta de esperança. A placa grande no portão dizia: Diretora Sara Martins. Abaixo, o lema: onde a bondade é cultivada todos os dias. O portão estava escancarado, recebendo as crianças que entravam correndo e rindo. O som das gargalhadas ecoava pelo pátio novo, banhado de sol. Daniel Moreira, agora gerente administrativo da escola, ficou ao lado de Sara, sorrindo. Inacreditável, né? Sara sorriu radiante. Às vezes, milagres acontecem.
Um grupo de professores recém-contratados, todos profundamente comprometidos com a educação baseada no amor, saiu para cumprimentar Sara. O sinal tocou. A cerimônia de inauguração começou. A família de Sara, seus pais, Sr. Caio e Dona Laura também estavam presentes, na primeira fila. O Sr. Caio Martins estava com os olhos marejados, e Dona Laura limpava as lágrimas com um lenço. O presidente da República Roberto Silva e seu pai, Marcos Silva, também compareceram. Quando Sara subiu ao palco para discursar, todos os olhares se voltaram para ela. Sara respirou fundo e começou a falar, com voz firme e clara. Hoje, não estamos apenas inaugurando uma escola. Estamos inaugurando uma crença. A crença de que a bondade, a sinceridade e o amor podem mudar o mundo. Uma salva de palmas ressoou com força. Sara continuou. Vamos ensinar às crianças que, mesmo que a vida às vezes seja cruel, se mantivermos nossa essência boa, a luz sempre nos encontrará. Seus olhos percorreram o auditório, parando nas crianças sentadas no gramado, ouvindo atentamente. Ela sorriu com ternura. E a esperança sempre brotará, mesmo das sementes mais pequeninas. A cerimônia terminou com uma linda soltura de balões coloridos. Balões vermelhos, azuis, amarelos subiram ao céu, carregando pequenos sonhos. Sara desceu do palco e se misturou às crianças. Uma menininha loira, chamada Sofia Almeida, correu até ela e colocou em sua mão um desenho. No desenho, Sofia retratou uma professora sorridente, com um halo dourado brilhando sobre a cabeça. Sofia olhou com os olhos grandes e redondos. Professora Sara, essa é a senhora. A senhora é a melhor pessoa do mundo. Sara abraçou Sofia, lágrimas de felicidade brilhando nos olhos. Obrigada, meu anjinho. Ao lado, Daniel Moreira limpava discretamente os olhos. Ele disse baixo. Sara, você transformou a dor em milagre. Sara apertou a mão, grata pelos dias escuros que a moldaram na melhor versão de si mesma. Nos dias seguintes, a Escola Infantil Nascentes da Esperança virou fenômeno em todo o Brasil. As redes sociais se encheram de imagens da escola, com suas árvores frondosas e salas de aula cheias de risos. Uma nova hashtag ganhou força. Esperança de Sara. A lição de bondade incondicional se espalhou pelo país. Canais de televisão entrevistavam os pais. Queremos que nossos filhos cresçam em um ambiente de compaixão. A Escola Infantil Nascentes da Esperança nos fez acreditar novamente na educação. Sara recebeu milhares de cartas de agradecimento, pequenos presentes de desconhecidos. Um dia, ela recebeu uma carta escrita à mão de Isabela Reis. A letra tremida, cheia de arrependimento. Sara, sei que um pedido de desculpas não apaga o que te causei. Mas estou sinceramente arrependida. Você me ensinou uma lição que nunca vou esquecer. Obrigada por não deixar a crueldade do mundo apagar sua luz. Sara dobrou a carta e sorriu. Ela não guardava ódio. Ela escolheu perdoar. Numa tarde, quando todas as crianças já tinham ido embora, Sara ficou sozinha em um banco de pedra no pátio da escola. O pôr do sol tingia de dourado os prédios novinhos. Ela abriu seu antigo diário e escreveu na última página. Hoje entendi que a bondade pode ser mal interpretada, até esmagada. Mas ela nunca morre. Porque vive em cada coração que ainda sabe acreditar. E enquanto houver uma pessoa que acredite, o mundo ainda terá esperança. Sara levantou os olhos e olhou para o céu avermelhado. Uma brisa leve passou, trazendo o perfume das lavandas recém-plantadas no jardim. Passos suaves soaram atrás dela. Daniel Moreira apareceu com 2 copos de café quente. Para a melhor professora do Brasil, ele sorriu, entregando-lhe um. Sara riu e aceitou. Obrigada, Daniel. Por acreditar. Ele se sentou ao lado dela, pensativo. Sara, sabia que sua história me fez repensar minha vida? Ela inclinou a cabeça, sorrindo. Sério? Daniel assentiu. Antes, eu só pensava em mim. Mas ver você firme, mesmo com tantas críticas, me mostrou que o mundo precisa de mais pessoas como você.
Sara ficou em silêncio, tomada por uma alegria tranquila. O sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu com tons alaranjados. Ela olhou para Daniel e sussurrou: "Vamos continuar plantando sementes de esperança, dia após dia." Daniel sorriu. "E um dia, veremos um campo inteiro florir." Os dois brindaram com os copos de café, sob a luz quente do entardecer. A história de Sara Martins nos ensina que a verdadeira bondade pode ser mal compreendida, até mesmo esmagada, mas seu valor é eterno. Mesmo que o mundo seja cruel, se mantivermos o coração íntegro, a luz nos encontrará. Sua perseverança e compaixão não apenas salvaram a si mesma, mas inspiraram mudanças em toda uma sociedade. A maior lição é: seja gentil não para ser aplaudido, mas porque é isso que nos torna verdadeiramente belos e fortes. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.